Olá e seja bem-vindo a outro Contos da Cube. O último conto foi a primeira parte da creepypasta Kingdom Hearts The Other Mix, onde o jovem Andrew Du adquiriu um jogo peculiar de Birth by Sleep. Mas será que tudo aquilo que ele tinha visto já era todo o mistério? Ou será que esse jogo reservava ainda mais mistérios do que ele já conseguiu descobrir? Seja bem-vindo a Contos da Cube. O conto de hoje será Kingdom Hearts The Other Mix. Capítulo 2. A figura misteriosa. A assustadora e enigmática abertura só conseguia me confundir, ao invés de me assustar. Mas acontece que aquilo que eu havia visto não era nada, comparado com o que eu via a seguir. A tela de seleção de personagens, onde você escolhe entre Terra, Ventus e Aqua no jogo normal, apareceu. A música que normalmente se ouve nessa sequência estava um pouco distorcida, praticamente demoníaca, com o seu tom baixo e agudo. Ao invés da cena normal que aparece nessa parte, o piso da estação Awakening, onde os três geralmente estão, estava rachado em 3 partes, cada um dos 3 personagens em sua respectiva parte. O fundo em torno da Awakening tinha uma tonalidade meio arroxeada, em vez do normal preto sereno. Então eu vi Terra, Ventus e Aqua, mas eu vi os 3 empalados no que pareciam ser espinhos das trevas saindo de rachaduras da estação. Os espinhos estavam atravessados em seus corpos, saindo de seus tórax de uma forma muito violenta e gráfica. Pelo que eu pude ver, havia sangue dos seus cadáveres pingando no chão de toda a estação, em seguida caído no abismo abaixo. Meus olhos se regalaram por metade medo, metade desgosto. Desde quando Kingdom Hearts tem sangue? Mas outra coisa, ainda mais nervante. Desde quando Kingdom Hearts tem animação de sangue em primeiro lugar? A opção para selecioná-los apareceu. As imagens dos personagens mostravam seus olhos pingando lágrimas de sangue, enquanto suas peles estavam com uma cor muito cinza e pálida. Eu me assusto muito facilmente, então comecei a respirar mais fundo. Quem havia criado aquilo devia ter uma mente muito doentia. Tentando manter a calma, eu tentei selecionar a Aqua em um esforço para testar algum grau de normalidade. Como eu esperava, uma mensagem apareceu. A vítima do vazio. Tentei escolher entre Terra e Ventus, mas 2 mensagens apareceram. Para o Terra, o construtor do berço. Para o Ventus, o vento empurrando o berço. As mensagens de rima de berçário serviram apenas para me assustar ainda mais. Hoje em dia, sempre que alguém ouve uma canção de Ninar, é geralmente em um filme de terror, e isso sempre significa problemas. Eu fui para o que parecia ser uma 4ª opção. A cena dá um zoom no que parece ser uma sombra. A sua figura fora de vista. A sombra em questão parecia estar usando o modelo de animação do Terra, porém o seu corpo, rosto e todas as características eram todas pretas, como se estivesse tentando se esconder. Assim como o Anti-Sora do Kingdom Hearts 2, só que completamente sem cor. Eu selecionei esta opção. A outra mensagem surgiu. O vento está soprando continuamente. Você consegue equilibrar o berço? A escolha surgiu. Isso deve ser parte do aviso. Respirando muito profundamente, eu selecionei sim. Uma luz brilhou sobre a figura e um grito ensurdecedor enchia meus ouvidos. A cena se aproximando e atravessando o rosto da figura, então uma tela de carregamento começou. Eu não sabia o que aquilo era.
E isso era apenas o começo. Naquele momento, eu me encontrava no world map do jogo. Este fora hackeado também. Os fundos roxos, normalmente presentes, estavam agora completamente escuros. Eu posso jurar que haviam olhos no meio de toda aquela escuridão. Observando o mapa através das texturas de fundo, sabe quando você tenta sair da área do mapa e é empurrado de volta? Então, aquelas texturas. A música que tocava era assim como a Awakening, em um tom baixo e demoníaco. Parecia que agora eu estava no controle da figura mostrada na tela de seleção dos personagens. Sua chave de transporte não fora poupado da modificação também. A figura estava montada no que parecia ser um objeto sangrento. À primeira vista aquilo me parecia uma cruz, mas depois que me movi um pouco, eu vi que pareciam ser asas batendo. Tentando ignorar isso, olhei ao meu redor. Eu movi a figura para a esquerda no world map, onde os mundos das Princess of Heart estavam. A Mirage Arena tinha sumido. Ao invés disso, ela fora substituído com algo que parecia com um olho humano. Parecia meio ensanguentado e sempre quando me movia, a merda do olho mantinha-se mirado em mim, como se estivesse se preparando para me atacar, ou algo assim. A minha respiração piorou. O que significava tudo isso? Eu não quis me arriscar ir para perto dele, então movi a figura para baixo do mapa. Os mundos das princesas, Enchanted Dominion, Castle of Dreams e Dwarf's Woodlands estavam completamente bugados. Suas estruturas substituídas com dados binários aleatórios formados nas formas dos próprios mundos. Tentei chegar perto do Enchanted Dominion, mas a figura foi empurrada para longe no momento que cheguei perto o suficiente, como se tivesse batido em uma barreira invisível. Obviamente, esses mundos foram desativados. Movi a figura para longe desta área e para o outro lado do mapa. Deep Space, Neverland, Disney Town e Olympus Coliseum também estavam completamente bugados, da mesma forma, e também haviam sido desativados. Então foi para a parte sul do mapa. A Mysterious Tower e Land of Departure sequer estavam lá. O único mundo familiar que vi foi Destiny Islands. Curiosamente, movi a figura para aquele mundo. Naquele momento, um pouso imediato aconteceu. No jogo normal você não podia pousar na Destiny Islands. Eu honestamente queria tirar aquele jogo de perto de mim e simplesmente esquecer tudo o que eu havia visto. Mas algo dentro de mim fez com que eu continuasse. Quase como se alguém estivesse me dizendo para continuar jogando. Escolhi a opção visitar este mundo. A partir do momento em que eu havia pousado, dessa vez o jogo mudou lentamente para uma tela preta como sempre, e uma tela de carregamento apareceu. Eu tinha me acalmado um pouco, mas esse conforto não durou muito. Quando o jogo carregou, eu vi a figura que estava controlando. De pé, em frente a uma porta de madeira do lado direito das ilhas, suas feições ainda escondidas, apesar de toda a iluminação do sol naquele mundo. Eu estava chocado. Desde quando este mundo era jogável? Enquanto eu examinava as texturas, elas pareciam meio fora do lugar. As texturas de madeira comum, que faziam a Destiny Islands parecer tão tropical e bonita, aparentemente tinham sangue ao redor das texturas daquele mundo, dando um aspecto distorcido e macabro ao lugar. Não havia música, embora eu pensava ouvir soluços e choros vindos de longe. A figura começa a andar para frente, sem o meu controle. Eu tentei fazê-lo parar, mas não consegui, então simplesmente me encostei e esperei. A figura caminha em direção à costa da praia, ao mesmo tempo em que os dois garotos passam correndo pela área. Eu vejo logo de cara que eles são Sora e Riku. Estavam jovens, assim como no jogo original. Eles também haviam sido hackeados. Suas roupas estavam ensanguentadas, como se tivessem acabado de sair de uma batalha desesperada. Um dos olhos de Riku estava faltando. Havia um soquete vazio no lugar de seu olho esquerdo. Sora sofreu a mesma mutilação, só que com o seu olho direito. Os olhos ainda estavam lá, tinham lágrimas de sangue pingando deles, assim como as imagens na tela de seleção de personagens. Suas carnes pareciam mutiladas, quase como zumbis.
Os dois imediatamente tiraram suas espadas de madeira e entraram em suas posições de batalha, pretendendo combater a figura. Sora diz alguma coisa com raiva, mas tudo que eu ouço são estáticas e sons falhando, e as legendas pareciam estar desativadas, então eu não consegui entendê-lo de qualquer maneira. Nesse ponto eu estava completamente sem palavras. Eu não sabia o que aquilo significava, nem queria saber. Mas eu tinha que continuar jogando. Eu tinha que saber o que ele estava tentando dizer, ou aquilo me assombraria para sempre. A cena então se aproxima para as costas da figura. Ela estendeu seu braço direito e uma Keyblade aparece em sua mão. Com uma risada insana, ele finalmente se vira para encarar a câmera. Naquele momento, a cor preta cobrindo seu rosto e suas características começa a derreter para fora de seu corpo, sangrando nas texturas das Destiny Islands, distorcendo-as ainda mais. Agora eu sabia quem ele era. Era Xehanort, no corpo de Terra, assim como no jogo original, com seus olhos amarelos e seu cabelo branco. A Keyblade na mão da figura também era de Xehanort, outra pista óbvia à identidade da figura. Outra tela de carregamento apareceu, então a cena se moveu para trás da figura, e uma barra de informações mostrando seu objetivo atual pairava sobre a tela, e eu não pude acreditar no que ela disse. Matius. Nesse ponto, eu praticamente caguei um tijolo. Aquilo era uma merda doentia. Assim que entrei no controle de Xehanort, eu notei algumas coisas. Primeiro, a foto do personagem na barra de HP não estava lá, assim como no arquivo salvo. Em segundo lugar, não havia nenhum D-Link ou medidor shutlock para Xehanort usar. Também não havia música tocando de fundo, apenas choros e soluços que parecia ficar mais alto a cada minuto que se passava. Finalmente eu pausei o jogo e vi uma das imagens mais aterrorizantes e inesquecíveis que eu já vi na minha vida. Na tela de pause, tinha a imagem de um homem real sendo rasgado ao meio por uma máquina de aparência estranha. Seu sangue espingando por toda a câmera que havia tirado foto. Seu rosto estava contorcido em agonia e seus intestinos caíam dos restos do seu corpo. Estavam bem visíveis e claros. A imagem era muito realista e obviamente não era parte do jogo. Eu literalmente gritei no momento que eu vi, vomitando em todo lugar onde eu estava sentado. Que tipo de filho da puta espalharia uma merda tão doentia assim? Em um esforço para me acalmar, respirei fundo várias vezes. Eu havia acabado de ver umas coisas que não iriam sair da minha mente tão cedo. Era tarde demais para voltar atrás agora. Eu tinha que saber por que tudo isso fora feito. Então saí da tela de pause. E voltei ao jogo, apenas para me encontrar jogando como Xehanort novamente. Sora e Riku começaram a avançar. Fiz com que Xehanort corresse até Sora, atacando com um combo normal de 3 hits. A jogabilidade de Xehanort era igualzinha à do Terra, então eu sabia seus pontos fortes e fracos. Sora mal conseguia lutar, então ele não era um desafio. Percebi que enquanto atacava Sora, o céu começava a mudar de cor. Quando eu esgotei a barra de HP de Sora para o 0, o céu já estava com uma cor vermelho sangue. A cena se aproxima para um Reaction Sequence. Sora tenta atacar uma última vez, mas enquanto ele salta no ar para atacar de cima, Xehanort aponta sua mão para Sora e então aparece um comando na tela. E o jogo manda apertar o botão X, constantemente. Fazendo o que o jogo me mandara, eu observava enquanto a mão de Xehanort se enchia com as energias das trevas. O comando desaparece e Xehanort libera um tentáculo das trevas que apunhala Sora no peito e o atravessa pelo outro lado. A cena se aproxima do rosto de Sora enquanto ele diz: "O ramo está se quebrando, Andrew. Você é forte o suficiente?" Eu estava suando de medo agora. Como diabos Sora sabia meu nome? Como é que o hacker sabia meu nome? Naquele momento, o corpo de Sora explode em uma chuva de vermelho e suas partes do corpo, sangue e suas vísceras caíam e se espalhavam na areia. Xehanort se vira para encarar Riku. Riku para por um momento e sai de sua posição de combate. Ele olha para Xehanort com um olhar de pena. Então ele se vira e olha diretamente para mim. O berço irá cair e deteriorar tudo. Riku diz para mim:
tudo o que você conhece vai deixar de existir. E você também vai. Minhas mãos estavam literalmente tremendo agora. Eu estava começando a ficar com a sensação de que aquilo não era um hack. Era algo muito pior. Mas não se preocupe, Rico diz, enquanto ele vira sua espada em direção de seu próprio peito, pronto para se apunhalar. E então Rico faz isso, e a espada atravessa seu peito, seu sangue jorrando de seu corpo enquanto ele caía de joelhos. Você obterá um vislumbre do abismo antes de cair. Com um último gemido, Rico finalmente cai nas areias de Destiny Islands, morto.